Roma é muito conhecida, não é mesmo? Principalmente pela sua presença gigantesca na Idade Antiga e também a questão envolvendo o papado romano, que perdura até os dias de hoje. Mas eu gostaria de te fazer uma série de perguntas a respeito de Roma. Você conhece a sua origem? Sabe, afinal de contas, quem deu pontapé inicial na formação de Roma e até mesmo na sua origem mítica? Ah, está curioso, não é mesmo? Então vou lançar uma última pergunta a você. Você conhece Rômulo e Remo? Ah, ficou pensativo? Afinal de contas, conhece ou não conhece? Não se preocupe, porque a resposta destas perguntas e muito mais vou te dar aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade, que vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, pessoas e muito mais, ok? Então não esquece de dar o like, e você que não se inscreveu, olha, não vai custar nada para você, se inscreve aí no canal, até porque a gente tô vendo que tem uma galera que assiste os meus vídeos e não é inscrita no canal. Olha, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no Jornada na História. Você vai achar aqui conteúdo de qualidade que vai te ajudar a compreender a história de um jeito único. Show de bola? Bom, pessoal, antes de eu falar sobre a história de Rômulo e Remo, o que eles têm a ver com a construção de Roma, com a origem de Roma, eu gostaria também de estar dando um aviso a vocês. No dia 22/9, vai ter uma mega live aqui no canal Jornada na História com o professor Rodrigo Pedroso, exatamente. E o tema que nós estaremos tratando nessa live será sobre o reflexo histórico sobre as histórias em quadrinhos. Sim, para você que curte HQs e tudo mais, você não pode perder essa live, ok? Vamos estar tratando desse assunto, que é um assunto bem interessante e bem pertinente para você que gosta de história e também de histórias em quadrinhos, mas está todo mundo convidado. Maravilha? Dia 22/9, às 20 horas, você tem um encontro aqui no Jornada na História. Show de bola? Bom, meu povo, agora sim nós vamos estar falando de Rômulo e Remo. Mas afinal de contas, quem são esses dois? Nós sabemos que você deve estar se perguntando, tá, Natanael, você está falando de Rômulo e Remo. Quem são essas duas criaturas? Bom, Rômulo e Remo, eles são os responsáveis pela origem de Roma, a cidade de Roma, toda aquela região de Roma, eles são responsáveis. Mas qual é a ligação deles? Como assim eles têm ligação com a versão mítica de Roma? Para você que não sabe, Roma em si, Roma, geograficamente, historicamente, ela fora formada pela união de aldeias de sabinos e latinos no caso, foram reunidos, se reuniram, se unificaram, formando um único povo. Tá, mas por que eles fizeram isso? Simples. Para resistir às invasões etruscas, que era um outro povo que constantemente combatia os ladinos e os sabinos, e até mesmo a resistência grega. Então eles acabaram se unificando para ter toda essa construção e se fortalecer. É claro que a construção do próprio povo romano em si possui a origem e até mesmo características de outros povos, como por exemplo, até mesmo o panteão grego, que se você sabe, conhece um pouco da cultura romana, você sabe que os mesmos deuses do panteão grego são os mesmos deuses do panteão romano, apenas com nomes diferentes, ok? E bom, afinal de contas, qual é a origem mítica e o que Rômulo e Remo tem a ver com isso tudo? Como eu já falei, Rômulo e Remo eles têm a ver com a construção e a origem de Roma. Mas como? Me permita dizer a vocês, na verdade a origem de Roma não começa em Rômulo e Remo, mas sim ainda na Guerra de Troia. Sim, lembram lá da Guerra de Troia, quando Homero lhe narra todas aquelas questões na sua famosa obra Ilíada? Bom, ao que parece, nós sabemos que a Ilíada ela nos dá um pontapé para uma história posterior, que seria a Odisseia, falando do herói Ulisses tentando voltar para casa. Mas e se eu falasse para vocês que Ulisses não foi o único que teve uma história descrita tentando iniciar uma nova vida? Bom, ao que parece, o autor Virgílio ele vai nos narrar a história de Enéas, sim, que vai dizer toda essa questão de
como esse herói troiano, ele sai da região de Troia e vai para a Península Itálica, fundando uma nova cidade e tudo mais. E bom, a cidade ao qual Enéas está ligado é a cidade de Alba Longa, ok? Aonde nós vamos ter o famoso rei Numitor. Numitor era rei daquela dinastia. E bom, ao que parece, o seu irmão Amulio planejou toda uma vingança contra o seu irmão Numitor e acaba aprisionando e usurpando o trono de Numitor. E ao que parece, algumas versões do conto vai dizer que Amulio recebe uma profecia de um oráculo dizendo que a descendência de Numitor o tiraria do trono. Ele, com medo disso tudo, e nós já sabemos e conhecemos diversas vezes essa questão de tragédia grega, essas histórias e tudo mais, Amulio, ele mata o seu sobrinho, Lázaro, que no caso era o filho de Numitor, e pega a sua sobrinha, Réia Sílvia, e no caso manda ela para um tipo de convento, não era um convento, mas ficar com as sacerdotisas de Vesta, ok? Ela se tornaria uma sacerdotisa que era casta, que no caso elas adoravam e serviam a deusa Vesta. Assim, ela nunca poderia se casar e assim ela nunca poderia ter filhos. Sendo que, como você bem conhece a história grega e a greco-romana, por mais que os seres humanos não tivessem contato com outros seres humanos, isso não tirava os deuses da equação. Então, ocorre que o deus Marte, que na mitologia grega é conhecido como o deus Ares, o deus da guerra, ele se apaixonou por Réia Silva. E nisso daí, ele acaba seduzindo a jovem e a engravida. E a mesma dá à luz a duas crianças, Rômulo e Remo. É claro que as sacerdotisas de Vesta ajudam a jovem a esconder a gravidez. Entretanto, Amulio ele acaba descobrindo a gravidez da jovem, ordena que a mãe fosse morta e as duas crianças lançadas no rio Tibre. E bom, as duas crianças são colocadas num cesto, e não confundir com a história de Moisés, por favor. E elas são lançadas no rio Tibre e o cesto é levado em direção à corrente. E bom, ao que parece, o cesto ele acaba parando numa margem e uma loba que tinha acabado de dar à luz aos seus filhotes e ainda estava amamentando, acha as duas crianças e as leva para sua toca e começa a cuidar das crianças, a amamentando, como se fosse um dos seus filhotes. É claro que isso daí agora você está entendendo por que em Roma tem a famosa estátua da loba capitolina, ok? Que fica ali na região de Roma e tudo mais, onde nós temos uma loba dando de mamar a duas crianças, fazendo referência a Rômulo e Remo. E bom, a história deles não acaba por aí. Parece que um belo dia, o pastor de ovelhas Faustulo, passando perto da toca da loba, ouviu o choro das crianças, e como ele e a mulher não tinham filhos, ele leva as crianças para si e os cria como se fossem seus próprios filhos. E bom, ao que parece, um dia os meninos já crescidos, eles apresentavam características diferentes das outras pessoas, eles eram mais bonitos, mais fortes, mais rápidos e tudo mais, e claro que ficaria evidente que eles eram semideuses, eram filhos de um deus com uma mortal. E bom, eles descobrem tudo o que tinha acontecido em sua história a respeito de Amulio, Numitor e até mesmo a respeito de sua própria mãe. E os dois partem em direção à região de Alba, aonde eles conseguem retirar o seu tio do trono, matá-lo e retornar o poder ao seu avô. O avô, muito grato, ele então manda que os rapazes, ele dá de presente aos rapazes a região onde o cesto tinha caído, onde ele tinha parado, no caso o cesto onde eles dois estavam, e os permitiu construir uma cidade. Mas ao que tudo indica, Rômulo teve um desentendimento com Remo e acaba matando seu próprio irmão. E arrependido, ele acaba construindo a cidade e dando à cidade um nome em homenagem ao seu falecido irmão de Roma. Ou seja, Roma é uma variação do nome Remo. É claro que, como toda história dentro de mitologias, há variedades, como por exemplo, lembra que eu falei a você que, no caso, Rômulo e Remo partiram em direção ao reino de Alba Longa para combater Amulio? Então, alguns vão afirmar que, no caso, quem vai acabar com o reino de Amulio é Rômulo, até porque, ao que parece, Remo ele tinha se desentendido com outro pastor e acabou sendo preso. Então,
Rômulo parte em viagem para resgatar o irmão e acaba se desenrolando em toda essa trama. E na situação do desentendimento de Rômulo e Remo, dá a entender que os dois irmãos eles acabavam discordando sobre o local onde deveria construir a cidade, ok? Enquanto um queria no Monte Palatino, o outro queria no Monte Vespertino. Só que ocorre, eles utilizavam da questão de sorte para resolver e tudo mais, e Rômulo acabou ganhando. E Remo, em vez de aceitar a vontade do irmão, ao que parece não aceitou muito bem. E acabava zombando do irmão, brincando, agindo de maneira errada, provocando o irmão e tudo mais, é isso que algumas versões contam. E ao que parece, quando estava iniciando uma construção, Remo ele acabou subindo em uma das muralhas e ficou debochando de Rômulo e tudo mais, e acabou caindo. Alguns dizem que Rômulo, numa fúria, acaba matando o irmão. Outros afirmam que, na verdade, um seguidor de Rômulo, ele é que acaba matando a Remo, e outros podem até mesmo afirmar, algumas versões, que o próprio Remo cai de cima da muralha. Mas o que podemos dizer é que a história em si, os irmãos conquistam de novo o reino do avô, entram em discordância e Remo acaba morto. E assim, dá origem a Roma. E o incrível que pareça, né? Sabe quando é que é a data da morte de Remo? Em 753 a.C., a data de origem da cidade de Roma. É claro, Roma ainda possui muito a nos ensinar. Sua história, sua trajetória, seus contos, imperadores, é muito rico para nos ensinar. Mas está interessado? Quer conhecer mais sobre Roma? Então fala aí no bate-papo. O que você quer conhecer sobre Roma? O que tu quer saber mais sobre essa cidade? Ou até mesmo sobre esse país que dominou o mundo antigo? Quer conhecer mais? Então continua acompanhando o Jornada na História. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo prático para essa quarta-feira, para você conhecer um pouquinho do conto de Rômulo e Remo, ok? De uma maneira prática e fácil. Maravilha? Ó, já deixou o like, já se inscreveu no canal? Pessoal, não vai esquecer, ok? Da live que vai estar ocorrendo no dia 22, hein? Conto com sua presença aqui. Maravilha? Ah, outra coisa, meu povo, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também vai encontrar conteúdo de qualidade, postagens, vídeos no IGTV, e lá você também consegue conversar comigo. Tem dúvida? Quer bater um papo? Quer sugerir tema pro canal? Então nos segue lá no Instagram do Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você continua estudando e correndo atrás de seus sonhos. Temos um encontro muito em breve, hein? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!